Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom tê-lo conosco mais uma vez. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. Esse programa está sendo transmitido pela TV Manaim e pelo demais, a multiplataforma que nós temos transmitido essa experiência, para tantos canais. E se você está no YouTube, aproveita, se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que muitas das informações passadas hoje vai servir para o seu amigo, para o seu parente, para a sua família. Então o assunto hoje é muito interessante. Nós falamos recentemente sobre segurança digital. Hoje nós vamos falar de segurança digital, mas voltado para as crianças, Um tema muito interessante. Pais, estejam atentos, para proteger os seus filhos diante desse momento, que cresce essas informações, tecnologia de todo tipo, toda atenção é importante. Nós estamos aqui com o nosso especialista, Ele é especialista em cibersegurança, é professor, é mentor, é palestrante, membro do Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, o nosso amigo Luiz Cláudio. Que bom ter mais uma vez você aqui conosco. Pai do Senhor a todos, prazer estar com todos aqui, Pastor Wallace, nesse programa tão importante que é o Você Precisa Saber. Isso mesmo, quantas coisas nós precisamos saber. Eu sempre falo que o mais beneficiado sou eu, Porque todo dia a gente aprende mais e mais com aqueles que têm nos ajudado e participado conosco. E eu vou começar perguntando para o Cláudio, por que ensinar segurança digital para as crianças? Bom, a questão da segurança digital para as crianças é dado exatamente ao contexto que nós estamos vivendo nos últimos anos, especialmente de 2012 para cá. Até já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em outros programas, Então a criança, essa geração atual, ela já nasce envolvida na questão digital, especialmente as telas, celulares, smartphones, os tablets. Então, falar sobre segurança digital para as crianças é muito importante, porque elas estão mais envolvidas, de certo modo, do que nós, nesse mundo que é chamado digital, que é o mundo digital. Então, as crianças hoje elas são consideradas nativos digitais. Então, os pais, esse momento nosso aqui é exatamente para convidar os pais a falar, a estreitar os laços com os filhos, para que eles se protejam, se guardam nesse mundo que é o mundo digital. Bem, e qual a forma lúdica de incentivarmos as crianças a conhecerem sobre esse tema, segurança digital? Tá ótimo. Nós trouxemos alguns modelos, de como falar sobre segurança digital para as crianças. Como é uma linguagem diferenciada, é importante que haja essa conversa mais próxima, a própria forma como as crianças entendem ali o falar. Então existem algumas cartilhas, existem alguns trabalhos, cartilhas, plataformas digitais que estão sendo desenvolvidas. Então nós trouxemos aí o primeiro exemplo que aparece no canto inferior da tela. São cartilhas desenvolvidas pelo NIC-BR, que essas cartilhas, como os pais irão falar para os filhos, é importante que os pais primeiro façam ali a primeira leitura deles, entendam sobre o assunto. Então essas cartilhas do NIC-BR, elas são cartilhas mais indicadas para os pais. Elas não são tão lúdicas como são as cartilhas que aparecem no canto superior da tela. Então, as cartilhas são produzidas pelo NIC, falam sobre a proteção em relação ao uso do Internet Banking, o cuidado em relação à questão do phishing, de e-mail ou de celular, fala sobre a questão do furto digital. E no canto superior aparece para nós a maneira como é dito e é falado para as crianças, que é uma cartilha que foi desenvolvida pelo Maurício de Souza, que é da Turma da Mônica. Então ali, sim, o pai consegue ler ali para o filho, para a filha, a mãe, e é um momento ali de interação que nós veremos aqui, no decorrer da fala. E também, por último,
há um trabalho que foi desenvolvido pelo governo digital, que é o governo federal mesmo, que aí sim, aí são jogos que aparecem para nós, né? São jogos que trazem o usuário, trazem ali quem está utilizando, a oportunidade de poder ver como funciona um furto de celular, responder um quiz ali falando sobre e-mail, um teste de e-mail, jogos sobre vírus, um quebra-cabeça ali sobre segurança digital. Então, assim, bem divertido, bem interessante. Muito, muito bom, né? Muito a forma simples, né? Acho que vai ajudar muitas pessoas, não tem dúvida disso. Temos um exemplo desse material? O primeiro exemplo que nós trazemos é esse que aparece em tela aí. Aí nós vamos focar, como nós estamos falando sobre crianças, né? E geralmente tudo começa no celular, né? As coisas elas começam e terminam no celular. Talvez você já tenha tido uma experiência, como aqueles que nos acompanham, de até iniciar uma compra, inicia uma compra no computador e na hora que vai finalizar a compra ali, a compra avisa, se você comprar pelo aplicativo, você tem lá um desconto. Aí você corre para o celular e termina a compra por lá. Então a gente tem que lembrar também que em relação às nossas crianças, elas estão mais próximas dos celulares em algumas situações do que nós. Recebem os celulares cada vez mais cedo, né? E aí esse primeiro exemplo que a gente traz é exatamente uma ligação indesejada que chega, né? E quem atende? Quem atende é a criança. Quantas vezes em casa o celular toca, o celular do pai, da mãe, e é a criança que atende, né? Então é que nesse exemplo aqui a criança atende e conversa um pouco ali com a pessoa já sabe o nome da mãe, e pede para falar com a mãe. Então ela procura a mãe e fala, mãe, estão querendo falar com a senhora aqui, sabe seu nome. Ela fala, falar comigo, fica assustada, né? E ela estava recebendo ali o auxílio de um técnico ali, que estava ali na hora para consertar o computador dela, e ela fica impressionada pelo fato de perceber que as pessoas sabiam o nome dela, tinham os dados dela, sabiam o endereço. E geralmente é assim que acontece conosco também, né? Então, esse é um momento ali para nós lermos um caso desse com para uma criança, né? E aqui ele até explica, né? Olha, ele sabe de todas essas informações porque ele tem os seus dados pessoais. E para nós, hoje é importante nós entendermos quais são os nossos dados pessoais. Porque os nossos dados pessoais não é só o número da identidade ou o CPF, né? Até ela fica ali assustada, né? Olha, meu endereço é meu dado pessoal também, eu preciso cuidar dele. Os dados da minha escola, os dados do telefone, a idade, e tudo isso está disponibilizado em várias bases, em vários cadastros que hoje estão na internet, são cadastros muitas vezes do governo, cadastros de empresas de telefonia. Então, preparar a criança nessa situação, compartilhar com ela essa experiência de que ao receber uma ligação telefônica, tomar cuidado, não compartilhar informações, passar para o adulto, é extremamente importante. Muito bom, de uma forma muito interessante. Gostando mesmo. Vamos lá. Quais as outras situações que são comuns em relação aos nossos dados pessoais? Para nós aqui aparece uma outra situação. Olha só, aqui era uma compra simples, né? A Magali foi comprar uma melancia. E na hora de comprar ali, finalizar a compra, né, o caixa pede para ela, precisa do seu nome, da sua idade, telefone. Ela fica assustada, né? Corre lá e chama a mãe dela. A mãe dela, só por um olhar ali, né, o caixa já fica, né, assustado, fala assim, não, vai pagar em dinheiro ou vai pagar em cartão? Então, e é assim que a criança entende, né? Será que quando eu vou a uma farmácia, para eu ter um desconto ali de R$10, será que vale a pena eu deixo meu CPF, deixo mais dados, e-mail, compartilho os meus dados nesse sentido, né? Tem até uma experiência interessante dos cartões, esses cartões internacionais. Então, esses cartões internacionais, por vezes, a empresa nos procura para oferecer o cartão, até um conhecido, um amigo. Ele recebeu a proposta, preencheu lá a proposta, achou interessante, de vez em quando eu viajo, posso ter um cartão aqui para poder usar lá fora. Passou 3 dias, ele recebeu a negativa, você não foi aceito.
nos nossos critérios aqui de crédito, né? Ele ficou até assustado, falou, será que eu estou com algum problema no mercado, na praça, em relação a crédito? Porque até então ele não tinha nada. E a empresa disse, olha, para nós aqui você não foi aprovado o seu cadastro. E ele então, ele usou um direito que, inclusive nós estamos aqui o tempo todo falando, né? Estamos falando sobre dados pessoais, informações compartilhadas com as crianças, estamos falando na verdade sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então por isso que esse assunto se tornou tão em voga nos últimos anos, né? Então ali ele aproveitou um direito dele, ele usou um direito dele que foi o direito de esquecer. Ele falou, tudo bem, já que eu não posso ser aceito no cadastro de vocês, então eu quero que vocês esqueçam os meus dados que estão aí. A empresa ficou ali meio ressabiada, como que eu vou fazer para esquecer? Com o tempo a gente esquece. Ele falou, não, eu preciso que vocês me provem. E é um direito, o usuário ele tem direito de pedir para que os seus dados sejam esquecidos. Então, a empresa mandou para ele, algumas semanas depois, os prints ali comprovando que, de fato, os dados dele haviam sido esquecidos. Então, isso é importante. E o próximo exemplo aqui, a gente mostra que eu consigo retificar os meus dados. Posso pedir para retificar. Da mesma maneira que eu posso pedir para esquecer, posso pedir para retificar. Então, aqui, o Cebolinha pede para consertar lá o nome lá do bairro lá que ele mora. Ele mora no bairro Limoeiro. Só que quando ele foi falar com a secretária, ele falou Limoeiro, né? E aí Limoeiro com R, não com L. E ela ficou perdida. Ele correu lá, chamou a mãe dele falou assim, não, Limoeiro é com R e não é com L. Então ela entendeu, ela falou assim, não, então tá bom, vou corrigir aqui os seus dados. E o Cascão, ele ficou chateado, porque na consulta médica dele aqui, colocaram lá que ele não gostava de tomar banho. Ele falou, não, tira isso daí do cadastro, eu quero que esqueça, que vocês esqueçam que eu não gosto de tomar banho. E o médico ficou até assustado, falou, tem certeza que você quer que eu tire isso daqui? Então, é assim que nós conversamos com as crianças. Muito interessante verdadeiramente. Há alguma forma dos pais acompanhar os filhos no uso da internet? Olha, aqui para nós aparece, né, até como se diz, né, mostrando para nós que é um ofício nosso como pais, né? Aqui a Mônica, ela está acessando lá uma determinada tela, lá, está no joguinho dela ali, e o técnico estava lá na hora consertando o computador, já deu um grito lá, olha, cuidado aí, Mônica, espera, né? Ah, por quê? Por que eu não posso... Aí ele falou, porque toda criança deve pedir autorização aos pais antes de compartilhar os seus dados. Então há momentos que a criança está ali envolvida no tablet, no celular, e ela, sem perceber, né, as páginas, as plataformas pedem para que sejam compartilhados os dados. Então nós, pais, o que é interessante? Colocou a criança, não deixar ela isolada no quarto, não deixar ela sozinha, porque é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Então o interessante é que os pais, de fato, acompanhem os filhos. E para isso existem hoje aplicativos que você pode instalar no celular, controle dos pais, que é mais conhecido, né? Tanto para computador quanto para celular. Olha, estou impressionado com as informações. E eu vou dizer logo, você pai, né, vai ter que compartilhar isso para todo mundo que tem filhos, que tem crianças em casa, netos, já estou pensando para minha neta já, netos, sobrinhos, todo mundo, porque isso aí pode livrar a criança de entrar, até você, porque pode estar usando o seu celular, né, e abrir a porta para a entrada ou então transferir dados que não devia ser compartilhado, né? Muito interessante essa iniciativa de fazer dessa forma, né? Forma de quadrinhos, isso aí vai atrair até as crianças para querer aprender, né? Muito bom. Cláudio, qual o recado que você pode deixar, né? As palavras finais, estamos chegando ao fim do programa. Qual o recado você pode deixar para quem está nos assistindo? Bom, mensagem final que fica para todos que estão nos acompanhando está no livro de Provérbios, né? Provérbios, ele diz que é importante que nós, como pais, ensinemos a criança no caminho em que deve andar, né? Um versículo muito conhecido, né? E é ensinar no caminho, a gente sempre ouve essa palavra, e a importância de nós estarmos juntos com eles no caminho. E até quando forem velhos, eles não se desviarão do caminho. Então, é um investimento, é um trabalho,
Nós já até trouxemos essa informação aqui, que é resultado até de pesquisas que mostram que até os 12 anos de idade, né, um pai e uma mãe passaram com o filho 75% do tempo de vida do filho ali, juntos, né? E até os 20 anos, provavelmente entre 80% a 90%. Então, depois disso aí, cada um vai para o seu lado, especialmente os filhos. Eles vão para as faculdades, para os seus estudos, eles casam-se. Então, o contato vai se tornando cada vez menor, né? Então, até os 12 anos de idade, até os 15 anos de idade, vamos aproveitar esse momento para compartilhar com os nossos filhos o que nós temos de melhor, que é o que a palavra de Deus tem nos ensinado, que é ensiná-los no caminho. Verdade, isso é importante, não só na palavra, mas também de informações tão importantes, principalmente nesse tempo que nós vivemos de tecnologia avançando, toda hora novidade, aplicativo de toda sorte, tem aquelas que são feitas com boas intenções, mas infelizmente tem aqueles que têm por trás uma má intenção, né? De roubar o dado, de pegar essas informações. Muito bom, foi muito bom, te agradeço mais uma vez pela sua participação e já temos mais um programa para fazer, né? Temos para gravar mais um que, por certo, o povo vai gostar muito. Muito obrigado, Cláudio. E você que nos assiste, já entendeu essa informação? Tenho certeza absoluta, porque eu já tenho um monte de gente que eu vou compartilhar esse link. Compartilhe esse link para os seus amigos, familiares, independe se é da igreja ou não, a você que nos assiste, porque isso para mim é informação de utilidade pública. Então, compartilhe, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar de Você Precisa Saber. Nos encontramos na próxima edição. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Você precisa saber.